A paz de Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer a palavra do Senhor. Nosso curso do Ministério OPA, os cursos do nosso Ministério OPA, né? Onde nós já estamos alguns cursos fechados, e esses cursos fechados você já pode ver lá na playlist já, né? E você trabalhar e ler, estudar, intermédio dessa playlist aí, você vai tirar lá os cursos e você vai poder estudar os cursos, né? É bom que você segue a sequência, né? Que é conhecendo Deus, fazendo sua vontade, mente de Cristo, em missão com Deus, batalha espiritual e o curso A Liderança de Jesus. Como também tem os outros dois cursos, que é a Sentinela de Oração e Evangelismo de Oração. Quer dizer, nós estamos aí com esses cursos, são 7 cursos, né? Que já temos a playlist deles. E nós vamos já fazer outros cursos já para o ano de 2021, né? A gente já está com o projeto já começa 2021 com outros cursos dentro dessa categoria discipulado. Hoje vamos falar sobre o curso Batalha Espiritual. Hoje nós estamos na 7ª unidade, né? Já está tirando essa, faltam só 2 unidades para dar términos aí a esse curso Batalha Espiritual. Vamos lá. Unidade 7, o título: Orar vitoriosamente. Então, vamos falar sobre um fator muito importante. Na unidade passada, nós falamos sobre as armas espirituais, a importância delas e como elas funcionam e como deve funcionar de uma forma normal, adequada, né? E hoje vamos falar sobre a oração. Por quê? Porque a oração é que vai sustentar a batalha, as armas espirituais. Sem a oração, as armas espirituais elas podem ser perdidas. Então a oração ela vai sustentar. A oração é o sustento daquilo que nós aprendemos na unidade passada. Vamos lá? O primeiro tópico aí diz assim: portanto, ore, né? Portanto, ore. Depois que você coloca toda a armadura de Deus, contudo necessita outro componente em seu estilo de vida. É interessante ver que o apóstolo Paulo conclui a passagem de usar a armadura de Deus como uma ordem para os crentes adotarem um ritmo de oração. A oração ela é imprescindível. Não tem como você tirar ela fora do seu contexto de vida cristã. Não tem como. A vida cristã ela depende da oração. Uma oração contínua, como diz Paulo em Tessalonicenses, ele fala que orar sem cessar. Orar sem cessar é você estar contínuo em oração. Então, o texto aqui, não vou ler, é no capítulo 6 de Efésios, versículos 18 e 20. Então, Efésios 6, capítulo 6, versículos 18 e 20 diz o seguinte: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo que sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como que cumpre fazer. Bom, aqui temos o estágio da oração. Paulo aqui ele fala, inclusive, para ele orar, para que a palavra, a mensagem, ela venha a mensagem do mistério do Evangelho, ela vem se tornar conhecido, né, diante das pessoas, né? Como embaixador, ele vem ajudar ele em oração para representar o reino de Deus nesta terra. Então, é muito importante, né? Muito importante isso. O importante não é onde você está nesse momento, e sim onde você está indo.
Nenhum de nós tem chegado ou estamos prosseguindo a viagem. Estamos indo em direção correta. Se estivermos deixando de crescer ou não estando tentando fazer que a nossa vida de oração cresça, peça a Deus que nos perdoe e comprometa-se a crescer. A sua vida de oração é forte e está crescendo. Peça a Deus que lhe proteja e lhe permita influenciar outros para que orem adequadamente. Quando nós falamos de orar adequadamente, vale a gente pensar ou analisar como fazer isso. Porque uma vez eu estava num ministério que eu tinha saído dele, que era demais. Mas foi bom que nessa igreja eu conheci uma família que hoje temos um carinho muito grande. Eles têm um carinho muito grande por mim. Peguei eles num momento muito difícil. Então, eu cheguei, preguei na igreja e disse para pregador na igreja, falou que nós não sabíamos orar como convém. Ele fez uma reunião de ministério para poder me chamar a atenção sobre isso. Sinceridade, mas eu saí e falei, olha, fica aí com a igreja de vocês. Me chamar no ministério, gastar um tempo de ministério para falar sobre um assunto que vocês ignoram na palavra de Deus, por favor. É o problema hoje. As pessoas acham que orar é gritar, é espernear, é sapatear, e nada disso. Oração não é nada disso. A gente vai tentar aqui procurar entender hoje a oração, ok? Vamos lá. A importância da oração. Provavelmente você tem assinalado 3 vezes essa palavra. Paulo disse aos crentes que orassem em todo o tempo, com todo tipo de orações e súplica. Aparentemente, incentivava que os crentes estivessem em oração antes, durante e depois das batalhas espirituais. Paulo animou os crentes de outra cidade, Tessalônica, para que orassem sem cessar. Aí temos lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que nós já mencionamos aqui. Então, agora procurar todo tipo de oração. O que seria todo tipo? Não é hoje o nosso trabalho falar sobre os tipos de oração, ok? Mas a gente pode ver uma outra oportunidade. Como já disse, eu estou aberto para você, para a gente poder conversar na sua igreja sobre isso, né? Quem sabe aí poder ir dar um estudo sobre os tipos de oração que aconteceu. Isso não é o nosso propósito aqui. No nosso estudo, no nosso curso, falar sobre os tipos de oração, mas sim falar sobre a importância da oração, que é orar de uma forma vitoriosamente. Vamos lá? Vamos examinar 3 razões primordiais pelas quais a oração é importante na guerra espiritual. Né? Nunca descartá-la. E quem descarta ela na batalha espiritual, pelo amor de Deus, está perdendo muita coisa, né? Vamos lá? Em primeiro lugar, a oração significa uma relação com Deus. E é nossa relação com Deus que ameaça o inimigo. Então, o que é oração na realidade? Ela é um relacionamento que nós vamos ter com o nosso Deus. É claro que isso tudo, ela é uma ameaça muito grande para o nosso inimigo. Tudo que ele não quer é que a gente tenha relacionamento com Deus. Então, se ele não quer isso, então faça isso. Ore a Deus de uma forma íntima, de uma forma constante, de uma forma bem próxima de Deus, para você se aproximar dele, para você sentir ele. É isso que temos que fazer, né? Então, temos aqui o primeiro ponto. A segunda razão é porque a batalha que enfrentamos é espiritual. Nós lutamos batalhas espirituais com recursos espirituais. Nós já vivemos falando sobre isso aqui. Então, se a sua batalha ela é espiritual, então você tem que buscar o recurso espiritual. Como é que você busca esse recurso espiritual? Na oração. Somente a oração pode lhe dar todo o suporte espiritual para você vencer as batalhas. É na oração que você vai falar com Deus, é na oração que você vai ter a revelação de Deus, é na oração que você vai conhecer as artimanhas do inimigo, porque você preso, você ocupado em oração, você está envolvido com Deus. E nesse envolvimento, muitas coisas vão desenvolver e vão lhe dar
diretrizes, vou te dar revelação para que não venham cair nas ciladas do diabo. É claro que tudo dentro dos parâmetros bíblicos, entendendo a Bíblia, ok? Nós temos, inclusive, no primeiro curso, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, nós falamos sobre isso. Você pode ir lá, entrar na playlist lá, e o bom sempre que eu falo, o bom é você seguir de primeira unidade e seguir até a 12ª unidade, que são 12 unidades do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Vamos lá, terceira razão. A oração da pessoa justa é eficaz. O que é uma oração eficaz? É uma oração que funciona. É uma oração que tem ação, que é uma oração que você vê resultados, que tem resultados. Então, a oração eficaz é essa. E diz a Bíblia que a oração do justo, ela é eficaz. É eficaz. Então, se você está orando, se você tem um hábito de orar e buscar o Senhor, então você vai entrar nesse padrão. Então, essa é a terceira razão. Primeira razão, porque significa que a gente vamos buscar um relacionamento com Deus. E isso, na batalha espiritual, ela é um problema sério para o nosso inimigo. Ele não quer que você. Em segundo lugar, é que a batalha que enfrentamos é espiritual e temos que buscar recursos espirituais. E só se busca isso na oração. Em terceiro lugar, a oração é eficaz. Eficaz. Vamos lá. A estratégia de Satanás contra a oração. Vamos lá? Temos conhecido por meio desse estudo que Satanás está lutando contra nós. Se a oração é tão importante na guerra espiritual, faz sentido pensar que uma das estratégias de Satanás é enfraquecer a nossa vida de oração. Seus métodos são numerosos e não se rende facilmente. Fornecemos uma lista de várias formas às quais o inimigo ele tenta impedir que oremos. Vamos apresentar aqui algumas listas aqui, está aqui embaixo já. Deixa eu falar para você aqui, queridos. Tudo que o diabo quer é que você não ore. Como já falamos aqui, que uma das razões porque ela é importante, porque ela vai te levar a um relacionamento com Deus, ela vai te levar a buscar recursos espirituais, ela vai levar você a uma eficaz. Então isso, tudo que ele não quer é isso, que você tenha relacionamento, que você não conheça, que você não tenha recursos espirituais, que você não seja eficaz naquilo que você fala. Tudo que ele quer é isso, e nós temos que lutar contra isso, né? Aqui embaixo nós temos aqui algumas listas, né? Vamos lá? Que às vezes possa ser um obstáculo para te orar. Eu queria que você apresentasse isso. Eu vou, inclusive, no final daqui, nós vamos apresentar aqui, tá? Inclusive na verdade, nós temos aqui um negocinho aqui de um quadradinho, né, para a gente poder assinalar aqui. E eu vou, juntamente contigo, assinalar a coisa certa. Vamos lá. Então, eu vou dizer eles, nós vamos discutir aqui as páginas. Nem que a gente demora um pouquinho esse curso, essa aula aqui, mas a gente vai falar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho hoje aqui. Oração é importante. Muito ocupado para orar. Vocês acham que isso aqui é um obstáculo que enfrenta a vida de oração? Né? Então, por mim, eu acho que sim. Se você dizer que não, você, por favor, me responda aí, me dê a resposta aí, tá ok? Interage comigo hoje. Hoje você vai interagir comigo. O outro aqui que é também assinalado também aqui é eu não sei como orar. Então, eu, na minha particularidade, eu também acho que isso aqui deva ser um obstáculo para a oração, né? Orações não respondidas, né? Bom, aí é muito relativo aqui, isso aqui. Eu acredito que nós não iremos marcar isso aqui, ou vamos marcar também isso aqui, fica a critério.
Então, se você achar que a oração respondida é para marcar, você diz que sim, que não. E eu fico naquele impasse. Oração respondida, muito relativo, né? Depende da cana. Mas aí também pode ser um obstáculo, porque eu oro e as coisas não funcionam. Aí eu não vou orar mais. Bom, vou anotar. Isso, vou anotar. Agora, esse aqui não tem como não anotar. Tem que anotar. Relacionamento de matrimônio fragilizado. Bom, a Bíblia fala que o homem precisa tratar a sua mulher com dignidade e assim por diante, e para que as suas orações sejam respondidas. Então, isso aqui, para nós homens, tem que anotar. Principalmente você aí, homem, anota isso aí. Para nós saber que isso aí é um obstáculo para a oração. Falta de disciplina. É óbvio que tem que anotar. Não tem como. Pecados não confessados também é um obstáculo para a vida de oração. Dúvida também, para mim, é obstáculo da oração. Lembrando, eu estou anotando aqui, para mim eu acho que todos, até então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, por enquanto. Os 7 são 10, dos 7 que eu anotei, eu acho que são obstáculos de oração. Se você achar que não, você me manda aí, né? Me manda aí a mensagem aí aí embaixo, na resposta, nas respostas, ou você tá no meu WhatsApp aí na lista aí, você pode me mandar uma mensagem, ou nós conversarmos no Facebook. Você que sabe. Agora vamos lá. Temos a 8ª aqui. A 8ª é orgulho. Aí não tem como. O orgulho é um obstáculo para a oração, sim. Porque eu não vou orar porque eu sou o grandão. Eu não preciso orar, eu quero orar. Esse é orgulho. Suficiência própria. Bom, existe isso. Infelizmente existe pessoas que acham que são suficientes para fazer o que quiser, para poder agir, para poder vencer, lutar ou conseguir o que quer, né? Então, ela é um obstáculo para a oração. Então aqui tem 9. Bom, até então as 9 que eu assinei, elas são obstáculos de oração. E temos também a 10ª, complacência, quando você permite tudo. Quando você acha que tudo está tudo normal. Então, bom, tudo está normal, tudo aqui. Bom, então não tem como você dizer, né? Então dizer que você não tem como não deixar de anotar todas. Mas se você achar que algumas delas não são, estou aí aberto para a gente conversar sobre isso. Bom, não orar também é omissão, que é pecado. Lá, 1 Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala sobre isso, o pecado de omissão. Então, você pode ler lá, tá ok? Então, já vimos aqui o tópico 1, né? E vimos a importância da oração. Portanto, ore. Segundo tópico agora. Ore como Jesus orou. Jesus, ele foi um modelo. Como orar, como falar com Deus. Mas aí você pode talvez estar me perguntando, mas pastor Wagner, ou irmão Wagner, como você queira me chamar, né? Eu sou pastor, eu fui ordenado a pastor em 2013, tá? Também lá no meu canal, eu escrevi a minha história mais ou menos lá. Então você que sabe, você me chame como você convier. Eu também não fico muito preso a título, não. Vamos lá. Mas como é que pode isso? Jesus, ele era Deus. Concorda contigo. Jesus ele é Deus. E ele esteve aqui, ele veio como Deus. Mas ele se posicionou como homem. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele descreve a humanidade de Jesus. Tudo que você vai ler nesses três evangelhos, na verdade, ali os 3 evangelistas, eles descrevem Jesus como um ser humano,
Por exemplo, em Mateus, Jesus ele é o rei dos judeus. Marcos, ele é o servo de Deus. E no livro de Lucas, ele ele é o filho do homem. Então, ele é rei, servo e homem. Então, vejamos que esses três evangelhos, se você for ler ele cuidadosamente, de forma analítica e bem cuidadosa, você vai perceber que ele, na verdade, se posicionou como homem. A oração dele, a vida dele cotidiana, ele chorava, ele se emocionava, ele tinha reações até negativas, do bom sentido, é claro, que a qual fez com que ficasse meio irritado com seus discípulos. Em outros casos, ele foi lá e expulsou aquele povo lá do templo, que estavam vendendo coisas lá nos comerciantes. Enfim, Jesus ele posicionava como homem. É tanto que a crucificação dele foi toda ela gerada em cima disso. Tanto Mateus, na verdade, que dá abrange mais a história do julgamento de Jesus, e vê ali que ele se posicionou como homem. Ele poderia muito bem acabar com tudo. A tentação de Jesus mesmo foi típica isso. Mas ele se posicionou, então ele ensinou a gente. É tanto que o mistério da encarnação, ou a doutrina da encarnação de Deus em Jesus, é justamente para poder Deus vir a esta terra, se posicionar como um homem, como diz lá no capítulo 2 de Filipenses, no versículo... o capítulo 2 todinho, ele fala sobre isso, né? É bom você verificar lá, Filipenses capítulo 2, e lá, então, ali ele se posiciona, ele vem se posicionar como homem para poder nos ensinar o caminho, a forma. É por isso que ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou o modelo que tem que ser seguido. Eu sou a forma que tem que ser seguida. Entendeu agora? Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Agora, como é que era o estilo de vida de oração de Jesus? Eu não quero me prender muito aqui, mas nós podemos ver aqui que às vezes muitos cristãos, muitas pessoas às vezes elas não entendem, ou talvez me interpretem mal, referente ao Pai Nosso. Pai Nosso não é para ser memorizado, como também temos o Salmo 91, o Salmo 23. Não, isso não. Essas palavras não é para memorizá-las, é para poder aprender delas. O Pai Nosso, na verdade, nós temos um estudo para isso, nós até tiramos de uma fonte esses tópicos para vos repassar novamente, de uma forma mais, da minha forma, como diz o ditado, né? Mas eu vou gostar de compartilhar isso para vocês também. Ou, se vocês quiserem, também posso ir na tua igreja e compartilhar isso. Então, vejamos aqui que não é para ser memorizada, não é para ser dita ou como fosse uma prece para poder fazer. Não. A oração do Pai Nosso, ela é, na verdade, um modelo, uma forma de entender o que é verdadeiramente a oração. É tanto que em cada ponto do Pai Nosso, nós temos uma mensagem, nós temos uma pregação, algo que vem nos ensinar a razão por que eu digo Pai Nosso, porque que está no céu, santificado seja o teu nome, e assim por diante. Eu tenho que entender toda aquela palavra de Jesus que Jesus estava ensinando para eles, como mover isso. E se você for perceber, as epístolas, na verdade, ela vem, na verdade, explicar de uma forma simples, de uma forma clara, como é a oração e assim por diante. É por isso que eu aconselho ler a Bíblia. E fica nessa questão de se prender somente a um texto, e você nunca vai entender a Bíblia. Você tem que entender a Bíblia em contextos. É assim que tem que ser feito. Então a oração do Pai Nosso, ela não é para poder ser citada, né? Vamos lá, Pai Nosso está no céu. Não, não é isso que Jesus quer da gente do Pai Nosso. Ele não ensinou Pai Nosso para ficarmos ali, Pai Nosso, e falar 3, 4 Pai Nosso. Não, nada disso, ok? Então, se você quer mais esclarecimento sobre isso, é só nos procurar. Eu estou aqui à disposição para dar mais esclarecimento sobre isso. Mas, a princípio,
acho que deu para você entender o que Jesus, por que ele passou Pai Nosso. Vamos lá. Temos aqui alguns pontos aqui, né? Deixa eu assinalar aqui que eu gosto de... Eu assinalei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos aqui 7 pontos aqui sobre o estilo de vida de Jesus. Vamos lá. Primeiramente, em Mateus capítulo 26 e 39, Jesus orava segundo a vontade de Deus. Então, a oração, ela tem que ter esse intento. Ela tem que ser feita segundo a vontade de Deus. Não orem segundo a minha vontade, não orem segundo os meus desejos, mas sim o desejo de Deus. Temos que a oração, por isso que a oração não é o quê? Ela é um relacionamento. Se você é aquele caso, muitas pessoas só falam, mas não querem esperar Deus, não querem aguardar Deus falar. Então não tem relacionamento. Houve um monólogo, não houve um diálogo. Então isso não pode acontecer nunca na oração. A oração tem que ser um diálogo entre você e Deus. Então, num diálogo já diz, 2 pessoas falando, né? Dia, 2, lagos, vem de logos, palavras. Então, diálogos, 2 pessoas falando, tá ok? Deu para entender, né, meu amado? Lá no em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz que Jesus saía para orar no lugar secreto. Às vezes é preciso sim nós fazermos isso, né? Ou sairmos para o lugar, então aí que entra o monte. O monte não é para poder receber poder, não é para poder receber a unção, para poder expulsar demônio. O monte, como Jesus usava aqui, nos ensinou como usar o monte, é para orar de forma secreta com Deus, de uma forma íntima, só ele e Deus conversava ali. Então, às vezes, o monte é para isso. Se você quer ir em monte, vá com esse objetivo, com esse intento. Se você quer fazer uma campanha de oração no monte, também pode fazer também, que eu já fiz muita campanha no monte. Pode fazer também, mas a prioridade no monte deve ser a oração íntima, um relacionamento íntimo com Deus. Lá, em terceiro lugar, em Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 13, ele orou a noite toda para escolher os seus seguidores. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu levo um tapa na cara. Né? Em alguns casos nós recebemos a ordem de Deus, outros casos a gente precipitamos porque nós oramos e já queremos agir e não esperamos a ação de Deus. Então, pastores, né, aprendam com esse homem aqui, que aprendi muito com isso. Foram 17 anos de ministério, de que eu deixei. Então, ele me ensinou, esses 17 anos me ensinou muita coisa que eu estou querendo passar para você aqui, principalmente como se refere à batalha espiritual. E uma delas é essa. Jesus, ele passou uma noite todinha orando para escolher os seus seguidores. Então, antes de você consagrar alguém e ordenar alguém a um cargo ministerial, a alguma coisa dentro da igreja, passe uma noite orando, né? Eu tenho certeza que Deus vai te dar muita resposta. Eu aprendi essa lição e a partir de agora, tudo que eu faço, nós fazemos em oração. Principalmente eu e minha esposa. Vamos lá. Lucas, capítulo 9, versículo 18 e versículo 28, ele orava particularmente com os seus discípulos mais allegados. Tem coisas que não tem como, você não tem que carregar a igreja toda. Aí você pega aquelas pessoas que são mais íntimas de você, que estão mais próximas de você, e você vai levá-las para orar contigo no monte. De alguma forma hoje, se nós formos levar isso em conta, não precisa muito fazer isso, né? É só assim, vamos orar no monte. Aí no primeiro dia vai um caminhão de gente. E eu fiz isso um trabalho de 30 dias, foram 2 ou 3 vezes, campanha de 30 dias no monte. E somente algumas pessoas apenas nos acompanharam durante 30 dias. Eu posso contar no dedo. Né? Ali teve, tirando minha esposa, que sempre está ao meu lado, eu botava ali mais 3 pessoas. 3 pessoas.
E o restante todo dia não acompanhava, não acompanha. Não precisa nem muito você fazer isso. Mas no caso aqui, você quer fazer um trabalho de oração, você quer orar por algo no monte. Chame as pessoas mais chegadas a você. É muito importante. Vamos lá. Olha só, no capítulo 11, versículo 1 de Lucas, olha só, Jesus ensinava a oração. Então, nós precisamos ensinar o processo da oração na igreja, ensinar a oração na igreja é muito importante. Então, Jesus ele se preocupava com isso porque ele sabia que ele ia embora e ele precisava deixar os discípulos, os apóstolos dele, cientes da importância de oração. Então, ele sempre frisava isso, por isso que ele levava. Às vezes algumas pessoas ele orava para mostrar para eles a importância da oração. Ok? Então ele ensinava aos seus discípulos a oração. No capítulo 6, verso 10 e 11 de João, ele orou para que acontecesse um milagre. E ele orou ali porque, pegando aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele levanta os céus e dá graças a Deus e ora e Deus abençoa. Então, orem por aquilo que entra dentro da sua casa, para Deus multiplicar. Né? Ah, pastor, tem que orar na hora do almoço? Mas se você achar por bem orar, não é uma questão, não é regra na Bíblia. Você orar o alimento, porque o alimento já entrou abençoado. Né? Eu tenho esse entendimento. O alimento já está abençoado dentro de casa. Então, se está abençoado, qualquer um que vai comer ali, ele não vai sofrer dano nenhum. E já foi agradecido a Deus. Tem que orar pela compra, não pela comida. Então, tá ok? Jesus não orou para eles comerem. Jesus pegou o pão, que é a compra, que é o mantimento, e levantou os céus e multiplicou sobre aquelas pessoas que foram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. No 7º aqui, tá aquele que eu mais gosto. É João capítulo 11, versículo 38 a 41, quando Jesus ora para a ressurreição de Lázaro. O importante aqui é que Jesus ora de uma forma pública. Nós estamos ensinando lá no evangelismo de oração, que a oração pública ela é também uma parte do evangelismo, também, do evangelismo. Faz parte do evangelismo, porque você ora e as pessoas viram que você orou e as coisas aconteceram e aquilo vai servir de testemunho para poder as pessoas testemunhar que Deus está naquele lugar. E Jesus orou. Nossa, ele não ora, Senhor, te agradeço, estou orando, eu sei que tu me ouves, mas para que o povo saiba que o Senhor me ouve, que o Senhor está me ouvindo, por isso estou aqui falando em alta voz. Então é assim que funcionam as coisas. Tá ok? Amém, amados? Então, deu para entender mais ou menos aí? Não nos prender muito a esse ponto aqui, mas é importante nos prender a esse ponto. Tá ok? A vida de oração de Jesus nos ensina o princípio de orar e a guerra espiritual. Aqueles que vencem o inimigo por meio da oração são os que oram sem cessar, não os que de repente começam a orar quando o ataque chega. Infelizmente acontece isso. Tem pessoas que só vão orar quando o diabo chega. Não, a oração também é uma prevenção. Tá ok? Então vou ter que. O que é? Você tem que orar. Porque como eu falei aqui, nós. Lembra que nós falamos as razões, a importância da oração? Que uma delas era buscar recursos espirituais, porque nós estamos numa batalha espiritual. Então, você está na batalha espiritual, você tem que estar ciente que a batalha espiritual ela é contínua, ela não para. Então, por isso, você tem que orar continuamente, porque na oração você vai ter o recurso de uma revelação que Deus vai falar contigo, referente a alguma coisa que o diabo está projetando contra você. Vamos lá? Jesus nos ensinou a orar pelas batalhas espirituais. A oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos a orar: não vos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Ainda que na maioria das versões da Bíblia use a palavra mal, o texto se refere mais a Satanás. Assim Jesus ensinou aos seus discípulos a oração necessária para derrotar o inimigo antes da batalha se intensificar. Escutou? Satanás é tão poderoso que não podemos nos defender com nossas próprias forças. E necessitamos perceber
essa verdade e quão duro é tentar nos defender por nós mesmos. Então, é o que eu falei, quando estamos debaixo das asas do Onipotente, Satanás não tem nenhum poder sobre nós. Mas se nós sairmos aí, vamos deixar a guarda para ele, né? Aqui alguns pontos, né? Vamos lá, não vou falar sobre esse ponto aqui agora não, que não tem necessidade. Vamos lá, vamos pular aqui então. Deixa eu falar sobre esse ponto que é muito importante aqui. Quando Jesus enfrentou a batalha no jardim do Getsêmani, disse 3 dos seus discípulos que vigiassem enquanto ele se afastasse para orar. Aí o que aconteceu? Ele voltou, estava dormindo. Acordava eles, vigia, meu irmão. Aí ele orava dormindo. E depois o que aconteceu lá embaixo? Se Pedro, escute aqui, se Pedro escutasse Jesus, ele não teria cometido aquela tolice lá embaixo quando ele desceu do monte, que cortar a orelha do soldado. E às vezes muitas tolices que nós cometemos hoje são justamente porque nós saímos do processo da oração. Nós não oramos como deveríamos orar, não oramos adequadamente, corretamente e, consequentemente, vamos ter problemas, ok? Eu queria só frisar isso aqui. Outra coisa interessante é que Jesus se concentrou no Pai enquanto orava. Por quê? Porque a palavra Pai, ela dá a ideia de sustento, de estabilidade, de proteção. Então você vai falar com alguém que tem tudo isso aí. Sustento, estabilidade, proteção. Então, é nosso Pai. Número 3, tópico 3. Ore quebrantando-se. O que é quebrantar? A palavra quebrantar já disse, é o processo pelo qual Deus nos transforma ou nos molda a fazer que dependemos mais dele. Quebrantar é você se voltar a dizer, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. E você se voltar para Ele, Nunca se esqueça que a oração, ela é uma dependência completa de Deus. Quando você não ora, você dá uma ideia que você não depende de Deus. Quando você não ora como deveria orar, é o que você dá uma ideia, é que realmente você não dependa dele. Vamos lá. Poder, armadilha da guerra espiritual. Veja as frases que você pode ouvir de pessoas que praticam vários tipos de guerra espiritual. Eu repreendo Satanás. Eu tenho autoridade sobre o inimigo. Eu exijo o terreno que o inimigo tomou. Em nome de Jesus, te ordeno que saia. Em alguns contextos, essa frase pode refletir um perigo inerente à guerra espiritual. Isto é, algumas pessoas nos enfocamos, algumas vezes nos focamos mais no poder na guerra do que em Deus, que é aquele que nos dá poder. Nós oramos e o poder vem. Às vezes queremos nos sentir poderosos, usando estratégias técnicas que desejamos para a guerra espiritual. Tome cuidado. Hoje em dia, nós podemos dizer que passamos por vários processos da nossa vida e várias experiências. E uma delas é não subestimar também a Satanás. Porque a gente começa a ficar nessa aí, eu te repreendo, eu tenho autoridade em você. E, na verdade, a gente não pode, isso vai dar, sabe, uma ideia que a gente está querendo ser muito poderoso. Né? E Satanás, e todo o poder que nós temos sobre a vida, sobre a pessoa de Satanás, ela vem exclusiva de Deus. Então, quando você busca Deus, quando você busca um relacionamento com Deus, não precisa você se achar poderoso. Deus já lhe dá o poder na hora certa para usar. Tem que tomar esse cuidado para a gente não achar que somos todo poderosos. Né? No caso lá do Éden, né, ele acabou fazendo que Adão
desse a entender a Adão e Eva que que Deus estava escondendo algo deles, né? E eles poderiam muito bem ser alguém, um todo-poderoso. Então, vamos tomar cuidado com isso. Por que é atrativo o poder na guerra espiritual para tantas pessoas? Interessante, vamos lá. Primeiro, nossa natureza caída nela está no controle e sobre outras pessoas e sobre demônios. Então, a gente tem que retirar essa coisa de nós acharmos que nós temos o controle das coisas. Quem tem o controle é sempre Deus. A segunda as pessoas buscam soluções instantâneas e poderosas para as lutas que enfrentam. E isso não existe. Todo o processo, né, depende do que eu estou orando, do que eu estou trabalhando. Aí as pessoas não gostam de ler Bíblia. Não gostam de ler Bíblia, não gostam de orar. E elas querem usar esse poder para poder achar que elas são alguma coisa. Então, nada de instantâneo, né? Tudo tem que ser feito de uma forma gradativa, dentro dos parâmetros de Deus. Terceiro, alguns crentes supõem que são mais espirituais do que os outros. Isso aí é bem evidente, você vê por aí. Então, por isso que eu não sou muito a favor de ficar colocando nomes, né? Vamos lá. Por exemplo, tem um culto que chama aí o culto, a consagração dos vasos, ou o culto dos vasos. Gente, vaso, se for levar, todo mundo é vaso. Então fica uma coisa estranha. Sentam na frente lá, as pessoas que se auto-intitulam. É tanto que eu não adero mais àquele sistema de tribunas, de sentar em tribuna. Né? Acho que todos nós, mesmo sendo pastores, precisamos estar no meio do povo. E como diz o meu antigo pastor saudoso, pastor Raimundo Linhares, o pastor tem que cheirar leite de ovelha. Né? Ele tem que cheirar ovelha, né? E quando o pastor ele não cheira ovelha, é porque ele está preso a gabinete ou a algum lugar. Ele tem que estar no meio, tem que estar envolvido. O pastor tem que ser aquele que está sempre no meio de pessoas. Então, amados, dá essa ideia de Todo-Poderoso. Nós às vezes achamos que alguns acham que são mais espirituais do que o outro. Aí começa a fazer essas ideias de revelação, de visões disso, da visão daquilo, revelação daquilo, revelação daquilo. E aí, pessoas. E, infelizmente, como diz o detalhe, só existe produto porque existem consumidores. Então, muitas pessoas entram nessa ideia aí, eu, praticamente. Por conta disso, é melhor nós dissociarmos desse culto de libertação, dessas coisas que campanha disso, campanha daquilo. Vamos ser normais. Vamos pregar a Bíblia de forma como Jesus pregava, como os discípulos, os apóstolos pregavam. Uma forma espontânea, uma forma vinda de Deus. Nada de criar culto para isso. Tomamos cuidado. Número 4. As pessoas que sentem que não têm poder, algumas vezes buscam poder. É a ideia do monte. Vão para o monte buscar poder. E não vão conseguir poder. Aí ficou. Hoje a igreja neopentecostal, ela traz essa ideia, ela ensina essa ideia, na verdade. Nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos ser normais, tá bom? Nada de querer buscar coisas que você não tem poder para adquirir. Aí Deus dá o poder, eu não aguento o poder, aí eu não aguento o poder. Eu não aguento o poder na minha vida, aí começa a vir as pressões, vinha as perseguições, e eu não tenho um suporte para aguentar nenhuma delas, porque eu só estou querendo só poder, não estou querendo conhecimento da palavra. E aí, vi aí uma cambada de gente desviada, que outrora e ontem estavam pregando, estavam fazendo revelação, e hoje estou no mundo. E do pior, eu fico naquela. A pessoa quando desvia, eu conheço um camarada que desviou, mas ele não bebe. Bom, pelo menos eu acho que não bebe, não fuma. E é uma pessoa de casa. Quer dizer, ele desviou e não vai à igreja, mas está desviado, mas ele, na verdade, ele não larga. Pode ter pessoas que já estão na igreja querendo beber, querendo fumar, querendo prostituir, querendo fazer uma série de coisas. Aí dá uma desviadinha, a primeira coisa que faz é pum, pós barraca. É isso que acontece.
Finalmente, em quinto lugar, não reconhecemos o poder de si mesmo é uma tentação. Satanás trabalha tanto em seus desígnios que algumas vezes nos engana, mesmo quando cremos que somos espiritualmente fortes. E fica aí dando lugar ao diabo. Então vamos lá. Para resumir, razões pelas quais o poder nos atrai na guerra espiritual primeiro, queremos estar no controle, desejamos soluções instantâneas e poderosas, queremos sentir-nos espirituais e às vezes as pessoas inseguras querem poder, o poder em si mesmo é uma tentação. Então, tá aí na tela para você dar uma olhadinha direitinho. Vamos prosseguir? O poder se encontra na fragilidade. Então, se você quer poder, então você tem que se tornar fraco, frágil. Paulo, primeiramente acontece algo inusitado na vida de Paulo. Ele é levado em arrebatamento ao terceiro céu, aonde está o trono da graça, e lá ele ouve, diz a Bíblia, coisas que não poderia expressar. Ele usa a palavra inefáveis, na verdade. E aí, quando ele acorda com um espinho na carne. Satanás esbofeteia ele. 3 vezes ele pede ao Senhor para afastar aquilo. Diz a história, a tradição, que quando um judeu ele ora 3 vezes por um pedido, é porque a coisa está muito difícil. Ele chegou à crise da sua dor. Jesus orou assim, e Paulo também orou assim também. E aí, Paulo ele pede para que afaste dele. E a resposta de Deus para Paulo é essa: a minha graça te basta e o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo entende então que quando ele se sente fraco é quando ele está forte. O que acontece? A gente precisa entender que não é por mim que as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer quando eu me isento de mim e exalto ao nome do Senhor. Ok? Então vamos aprender nisso. Então hoje não sabemos o que queria esse espinho na cara de Paulo. Mas uma coisa eu sei, que fez com que Paulo analisasse sua vida. No caso de Moisés, temos aqui um exemplo aqui, Moisés, ele disse que não sabia falar. Tipo assim, tipo o irmão Wagner assim, né? Só que eu não dou desculpa pro Moisés, eu tô falando. Tô aqui gravando vídeo, gaguejo pra caramba, mas o objetivo é passar a mensagem. E você que é uma pessoa inteligente não vai olhar da forma que eu falo, vai olhar por aquilo que eu estou falando, que é mais importante. Gedeão, diz a Bíblia, que também se reduziu, ao ver o exército de Israel. E ele faz o que sou eu para livrar esse povo? Davi largou aquela parafernália das armaduras de Saul para poder usar apenas uma funda, uma tiradeirinha, nós temos que falar, tiradeira, e uma pedra, que a qual derrotou Golias. Jeremias, quando ouviu de Deus o seu chamado, e se considerou uma criança, um bebezinho, e Deus falou que ia proteger ele e usar ele. Ok? Então, podemos ganhar a batalha espiritual dentro da nossa. Então, o poder ele vem na nossa fragilidade. Quarto tópico: ore quando estiver cansado. As batalhas militares raramente se vencem sem cuidado. Os exércitos vitoriosos sabem como manejar 2 extremos da guerra. Primeiro, sabe como agir quando chega a fadiga física, quando os recursos são limitados, e quando a tensão emocional é uma situação de vida ou morte é opressora. Segundo, ele sabe como manter sua concentração quando a vitória é fácil e experimentam a sensação de euforia como se estivesse em cima de uma montanha. Então, aqui nós temos 2 pontos aqui positivos.
Saber usar a fadiga física. E a outra, também saber usar quando nós estamos em vantagem. A verdade é saber usar a desvantagem e também saber usar as vantagens. É isso que é prescindível, né? Na batalha espiritual. Jesus se distanciou da multidão para orar. Então, diz aqui em Lucas 4:42, fala que Jesus, ao romper do dia, foi para um lugar solitário. Em Lucas 5:16, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Em Lucas 6:12, fala que naqueles dias Jesus saiu para um monte a fim de orar. E Lucas 9:18 fala que Jesus estava orando em particular. Então, vejamos aqui que às vezes é necessário que isso aconteça. Eu sempre falo que monte, você está na sua casa, como eu falei, a diferença do monte para a sua casa, que na sua casa você tem vizinhos, tem os residentes da casa. No monte você está sozinho, é só você lá. Se lá você pode virar cabalhota, virar a cabeça para baixo, se você puder. Deitar, rolar no chão, orar como você convier. Né? Vamos lá? Nós necessitamos de equilíbrio entre o topo da montanha e o vale. Então, onde você está hoje? No vale ou na montanha? Eu estou na montanha, então ore. Ore, mas ore quebrantando-se. Está no vale, continue orando, quebrantando-se. O problema nosso hoje é que a gente às vezes procura oração, na hora que a gente está bem, a gente não ora como deveríamos orar. E quando a gente fica cansado, a gente também não ora porque a gente está cansado. Chutei o balde, não vou orar mais não. Eu falo isso porque eu já fiz isso na minha vida. Eu sei, tudo que eu estou pregando aqui, mano, eu estou pregando por aquilo que eu sei. Eu sei de qual é sorteado, de vida, de vivência. Eu não estou pregando nada que eu não sei. Né? Eu não estou aqui enganando você. Ao contrário, eu estou aqui mostrando para você uma realidade sobre isso tudo aí. Ok? Vamos lá? Eu fiz aqui uma nota aqui, eu vou ler essa nota para vocês aqui. A narração de Mateus sobre a história indica que faltava fé nos discípulos. Sua fé, nesse momento, não era sequer de um tamanho de um grão de mostarda. Ao mesmo tempo, a resposta no Evangelho de Marcos parece indicar um problema adicional. Os discípulos não haviam orado como deveriam. Talvez lhes faltasse fé e não oraram. Ou talvez eles assumissem que poderia derrotar o inimigo com suas próprias forças, além de que Jesus havia da autoridade sobre eles. E pensava que não precisava orar. Qualquer que fosse a razão, faltou poder aos discípulos. Que episódio é esse? É o episódio que quando Jesus desce do Monte da Transfiguração e se depara com um problema seríssimo. O pai estava desesperado porque o filho estava possuído por demônios. E ele disse, olha, seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Muitas vezes, eu digo que talvez seja quase todas elas, isso acontece porque as pessoas se garantem muito por algo que fizeram ontem. Então, se acham que têm poder, que podem a qualquer momento fazer as coisas, e nem tudo às vezes funciona como nós queremos. Depende do que está no meu coração, a intenção que eu estou ali naquele local. E nos discípulos, na verdade, provavelmente, né, e Marcos, né, ele fala que
que os discípulos não estavam orando como deveriam, né? Então, se eles estivessem em contínua oração, porque a gente fica tão dispersado, tão disperso, em tantas coisas, que não deixamos de orar. E quando acontece algo, não estamos preparados para poder enfrentar este algo. Aí eu prefiro fugir ou eu prefiro me segurar no meu cantinho e a gente vai por diante. E não é assim que funciona, entendeu? Nós precisamos aprender com essas lições que a Bíblia nos dá. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo hoje e eu gravei um vídeo ontem, justamente falando sobre isso, né? No evangelismo de oração. E te digo ainda onde está isso. Como está recente, veio a lembrança. Unidade 14 do curso Evangelismo de Oração. Ouça lá, vai lá, entra no vídeo lá, você vai ver que eu falo bem claro sobre isso. Tá ok? Vamos dar continuidade? Você deve subir ou descer o monte. O propósito dessa lição é buscar o equilíbrio da vida de oração. Onde você se encontra? Precisa subir a montanha ou precisa descer da montanha? Você está tão cansado que não tem nada a oferecer? Ou tem tido tanto tempo que não tem ninguém para oferecer-se? Então fica aí a pergunta. Deixa eu ler isso aqui. Se você estivesse no vale, dedique um tempo antecipado para ir ao monte. Segundo, né, isso é limpa a sua agenda, né? Segundo, deixa eu assinalar aqui, eu gosto de colocar o número, né? Providencie companheiros de oração para que orem por você antes, durante e depois do retiro. Terceiro, escolha um lugar tranquilo para orar. E quarto, comece com algo breve, né? Uma coisa bem breve, que possa você falar com Deus. E quinto, leia e ore. É muito bom você tirar a Bíblia, um versículo bíblico, algo que você ouviu referente a uma pregação. Por isso que você tem que ir na igreja, mano. Não pode faltar culto e presta atenção na pregação. Aí você viu algo na pregação, então vai lá, leve aquela mensagem, ore sobre aquela mensagem. Ou algo que você leu na Bíblia. Se você lê a Bíblia, tem que ler a Bíblia também. Sexto, esteja preparado para a batalha, meu amado. Sabe que depois o negócio vai pegar para o teu lado. Jesus foi para um monte de Getsemane, no monte da transfiguração, o monte Tabor, acho que é isso mesmo, né? E lá, e quando ele já desce já enfrentando um problema. Não se sabe o que vai acontecer contigo no vale, amado. Então, quando você for descer o vale, sabe que muitas coisas podem acontecer contigo. Pode acontecer e você tem que estar preparado para isso. E sétimo, né? Assegure-se de orar por outros, né? Orar por outros. E oitavo, permita-se estar sós com Deus como Jesus fez, mas lembre-se de regressar ao vale exatamente como Jesus fez, tá bom? Nunca esqueça disso. Vamos lá? Tópico quinto e último. Ore evangelisticamente. Ore evangelisticamente. Orar, né? De uma forma que venha tocar os corações dos incrédulos. Porque a oração ela é perfeita. Por exemplo, você está no trabalho, por exemplo, na igreja, não precisa você fazer um culto de oração, um culto de libertação para isso. Né? O culto, na verdade, tem que ser uma coisa espontânea, uma coisa de Deus. Você cria uma estratégia de culto que a gente cria estratégias nossas de culto. Porque culto de libertação é estratégia humana, não é estratégia de Deus. Porque a estratégia de Deus, na verdade, é um culto assim, você está no domingo, pregando,
De repente vem alguém endemoniado, você vai orar por eles. Aí você para a pregação para orar por uma pessoa que está enferma, que tá pedindo oração naquele momento. Você não pode parar, peraí, vou parar de pregar primeiro, depois eu oro. Não, ore naquele momento. Para a pregação, se for preciso, para tudo. Então o culto, na verdade, não tem que ter regra. O culto tem que ser espontâneo, tem que ser dado a Deus. Quando você dá um culto a Deus, você pode esperar qualquer coisa acontecer que é Ele que está realizando. E é isso que temos que fazer, né? Entender que o culto não é nosso, o culto é de Deus. E que saiba que a nossa oração, ela é para poder também que Deus venha iluminar a vista ou dar vista aos cegos. Quando a Bíblia fala que dá vista aos cegos, está falando exatamente daquilo que Paulo falou, que o Deus desse século, vamos ler aqui? Vamos ler? Eu quero ler o versículo 3 e o versículo 4. 2 Coríntios, vai, pega a tua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Olha o que diz. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é o que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Qual é a intenção do diabo? É cegar. Então, o evangelho, ele é para quem? Para os que estão com seus olhos encobertos. Então vamos orar. Temos que clamar ao Senhor por isso. Pedir ao Senhor para iluminar os cegos. Eliseu estava, o jovem lá de Eliseu estava preocupado, porque os inimigos estavam rodeando para poder investir sobre eles. Né? E Eliseu foi e orou para que Deus abrisse a visão daquele jovem. E quando ele tem a visão espiritual, ele vê anjos rodeados ao redor dele. É isso que às vezes a gente não enxergamos e que eles não enxergam, que nós precisamos orar para eles enxergarem. Então, precisamos fazer isso. Alguns pontos aqui que eu queria passar para vocês aqui, né? Satanás cega as pessoas com o chamariz do pecado. Porque a natureza do pecado já está evidente, então ele vai sempre cegar a gente com isso. Por isso que existe esses problemas todos no mundo aí, esses erros que cometem, e quando eles vão para a igreja, melhor ainda, a gente tem que trabalhar mais em cima deles ainda. O Satanás oferece mentiras para que os incrédulos creiam. Então também tem esse problema também. Eu tenho aqui alguns versículos bíblicos aqui. Essas passagens lhes ajudarão a enfrentar mentiras de Satanás frente à verdade. Vamos ver algumas delas aqui? Eu vou ler e depois as passagens vão estar aí na tela para você aí, tá bom, meu amado? Sou bastante bom, Deus me aceitará. Tá aí o versículo bíblico para você dizer para ele que isso é mentira. Segunda mentira de Satanás. Sempre haverá um amanhã para seguir a Deus. Se ouve muito isso aí, tá? O versículo bíblico aí para você anotar, hein? Terceiro, deixa eu anotar aqui deixa eu numerar isso aqui que eu numerei e eu tenho que numerar agora. Todos os caminhos levam a Deus. Quantas vezes a gente ouve isso aí? Então, mas está aí na tela o versículo bíblico sobre isso. Quarta mentira. Deus é amor, sendo assim, não me julgará. Então está aí o versículo bíblico na tela aí. E quinto, essa aqui é uma mentira também que a gente ouve muito. O inferno não existe. Está na tela aí para você, meu amado. Está na tela aí. Então toma muito cuidado com essas coisas todas, né? Vamos lá? Ore pelo crente. Uma oração por audácia. Paulo pediu aos crentes de Éfeso que orassem para que ele pudesse falar com intrepidez as boas novas do Evangelho. Se entendermos a realidade da situação quando compartilhamos o Evangelho, entenderemos melhor o pedido de Paulo. Os incrédulos estavam debaixo
do domínio das trevas, debaixo do poder de Satanás. Eles já estão condenados. Mesmo que Satanás não se possa comparar com a graça de Deus, ele não se rende facilmente. O evangelismo é uma guerra espiritual levando o evangelho da luz do reino das trevas. Se vamos falar aos incrédulos as boas novas de Jesus, é melhor estarmos prontos para os ataques do inimigo. Bom, amados, eu queria aproveitar esse ensejo aqui, né, para poder passar para você uma situação que estamos pedindo desde o início, uma ajuda. Cada vez que você compartilha esse vídeo, que você deixa o seu like aí, o seu like, e cada visualização que eu tenha, ela nos ajuda o próprio YouTube. Ele vai entender que ela tá sendo bem aceita. E a gente vai divulgar o Evangelho. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Talvez você não possa ir tão longe. Então nos ajude a ir tão longe com esses vídeos. Então, ore por nosso favor. Ore para que essas mensagens elas chegam em lugares, até mesmo para pastores, para líderes, para missionários, que de alguma forma estão padecendo, precisando de uma palavra, de um ensinamento, de princípios bíblicos para poder se fortalecer. Nós estamos aqui para isso. Talvez eu não possa ir lá, você não possa ir lá, mas você pode orar pelo menos. Dedicar-se à oração um momento para isso. Vendo os vídeos. Quem sabe, né, você aprendendo mais sobre esses assuntos, porque nós estamos aqui para ensinar. E quando a gente, na verdade, a gente não quer ver muitos vídeos, é porque, na verdade, a gente acha que sabe alguma coisa. E isso é um problema muito sério. Bom, amados, nós vamos aí terminando mais uma unidade 7. E creio, né? Eu creio que tudo isso que nós estamos falando aqui é para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Quero pedir você que, novamente, repito, nos ajude em oração. É um trabalho muito sério. Passei por alguns momentos difíceis. Hoje, estamos passando até umas situações financeiras meio difícil, né? Às vezes tivemos alguns gastos aí, muito difícil. Mas o bom da história é que eu e minha esposa estamos fazendo um trabalho também de oração. Que hoje, nessa data que estamos gravando esse vídeo, é o chamado 100 dias de oração. Se você quer saber de todas as orações que estamos fazendo, ou quer acompanhar a nossa oração, é só ir lá no meu canal do Facebook, o link do Facebook está aí, só você adicionar lá e as orações todinhas estão lá no nosso Facebook, nosso canal no Facebook, entendeu? E estamos orando, é claro que não é fácil, mas o bom da história é que a gente estamos orando, continuando orando, e quando a gente ora por outras pessoas, estamos buscando bênçãos para nós também. Então por isso que o trabalho de oração é muito importante. Muito importante. E estamos aí hoje, nessa data, estamos no 22º dia. E ainda a gente vai chegar aos 100 dias que terminará no dia 31 de dezembro. E orando. Pensa que não tá, eu te repito, não é fácil não. Deus sabe o quanto estamos passando aqui. Estamos aí, né, no meio da dificuldade. Mas uma coisa que nós fizemos, que estamos fazendo e aconselhando. Estamos sem dinheiro, sem nenhum dinheiro, mas nós dois juntos demos nossos dízimos, ela tem os seus ganhos, eu também tenho os meus, e a gente vai lá e dizimamos ao Senhor, e graças a Deus, estamos aí. Não estou arrependido, né? É um dinheiro que talvez, entre aspas, poderia nos ajudar a pagar alguma coisa, mas deixamos para lá e está na mão do Senhor. É como eu falei hoje pela manhã para ela, Deus proverá. Para você também, amado. Deus proverá. Deus te abençoe e até a próxima unidade em nome de Jesus Cristo. E deixa um lembrete, o céu é o limite e que a riqueza de Cristo abunde em seus corações constantemente todos os dias e que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe por onde quer que você for e que o amor de Deus Pai, a graça bendita Salvador de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida para todo sempre.
Dê um amém aí que eu dou o meu amém aqui. Deus te abençoe. Até a próxima unidade.